Bom dia, boa tarde ou boa noite e sejam bem-vindos a mais uma edição do Goza TV Podcast, hoje com autor, comissário e professor Valdemar José. Hoje não como comissário, mas como autor. Bem-vindo, bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos que nos acompanham pelas várias plataformas digitais disponíveis no mundo, sejam elas áudio, vídeo. E como estamos num mundo multipolar, com vários fusos horários, provavelmente alguns estarão já no período da manhã, para esses bom dia, para aqueles que estão no período da tarde, boa tarde, e os que estão no mesmo fuso horário em que nós, boa noite. Isso é para cobrir já tudo, de madrugada também. Alguma vez acompanhou o nosso programa? Já. De forma indireta por vídeos partilhados, okay. Não online. Ok, então tem noção que nós gostamos de tornar a coisa o mais informal possível, não é? Portanto, então, para começar a ver se isso também saiu lá nos testes na faculdade, qual é o dente que se arranca melhor sem anestesia? Uma questão sem anestesia. Qual é o dente que se arranca melhor sem anestesia? São os dentes de leite. A minha produção escreveu o dente de alho, mas pode ser os de leite. Pronto, né? Senhor professor, autor, o que é que prefere? É indiferente. É indiferente. Então, Valdemar José. Pode ser. Eu sei que tem noção que a sua imagem é associada diariamente a stickers nas redes sociais. Inclusivamente, partilha alguns deles. Mas também o associam aos desenhos animados do Ruka. Exatamente. Como é que reage a isso? Ou como é que reagiu inicialmente? Acho que hoje depois já passou algum tempo, mas como é que é de repente, eu sou uma pessoa, estou-me a acompanhar um desenho animado, mal Maria. Inicialmente eu desconhecia esse boneco. Ok. Quando, na altura, eu fazia parte da comissão de Covid e fui associado ao polícia Ruka. Yeah. Foi graças à minha filha. Ok. Uma mais nova, que agora tem 8 anos, disse, não, pai, o Ruka é um boneco. Nós, inclusive, comemos aqui a bolacha dela. Disse, mostra-me lá a bolacha. E é uma bolacha que eu gosto. Então, por acaso notei que tinha alguma semelhança comigo. Nice. É careca como exatamente. eu. Yeah. E tem também a vertente policial. Bem, disse, eu gostei tanto do nome que quem for agora o meu WhatsApp, Ok. há de verificar que a identificação do meu WhatsApp aparece. Tem Valdemar, Sim. que é o nome convencional, tem Vadas Fox, que é, quem me conhece por Vadas Fox teve parte da juventude comigo, Ok. por causa de determinado momento em que eu vivi, e esse Fox, que na verdade em inglês é raposa, mas nós associamos Foxtrot. o lixado. Por um certo facto, e houve essa denominação de Vadas Fox. E agora associei também Ruka. Está lá. Quem tiver o meu número de telefone, vá ao WhatsApp. Tem acesso. E se verificar no meu perfil, está lá Ruka. Eu assumi o nome de Ruka. Então... Nice. Acho que estamos perante uma pessoa aberta para os novos momentos, né? Para os novos mundos. Sabias que podes ser preso? Surge com a necessidade de compilar conteúdos do novo Código Penal. Eu acho que podemos começar por aqui. O legislador que fez o Código Penal não poderá acusá-lo de plágio? Bem, de modo algum, por variadíssimas razões. Primeiro é que eu decidi fazer esses artigos numa perspectiva académica, uma perspectiva humorística e científica. Bem, e com o propósito de contribuir para o conhecimento das novas normas que dispõe o Código Penal. Entendi inicialmente que se o fizesse só numa perspectiva técnica, não teria leitores. É um nicho. Exato. O público-alvo seria diminuto. Então decidi conciliar com a vertente humorística. Se reparar, os meus textos têm sempre uma interrogante
com um chamariz, e até certo ponto, algumas vezes pode ser considerado como ofensivo para determinadas pessoas, as mais sensíveis. Não é? Exato. Ainda ontem decidi fazer um, e quem não decide ler o texto todo é capaz de pensar que eu estou a ofender as mulheres. Porque eu pergunto, sabias que se violares a cabra da tua vizinha, quer dizer, ou a cadela da tua vizinha e julga, quer dizer, se não ler o texto, é que eu me referia mesmo ao animal. Exatamente. Mas quem cingir pelo o título, cabra da vizinha, que nós associamos à expressão Exatamente, cabra ofensivo. à mulher que, infelizmente, se digna tem entre aspas, adota condutas menos dignas. Então, várias vezes eu fui provocador, por exemplo. É o que vende, né? É o Já que agora, vende, é o que é um vende. marketing, né? Eu lembro-me quando fiz o Sabias que sobre as mulheres que já podiam ter mais de 2 maridos, isso causou um alarido na sociedade. Sabias que o facto de uma mulher ter hoje 2 maridos já não constitui crime? Quer dizer, a sociedade despertou, mas esse homem que até tem a posição que tem, como é que ele Boa. suscita A hipótese interpretações dessa natureza? É. Quer dizer, está aqui a levantar uma hipótese. Como é que ele está a dizer que as mulheres podem ter o mesmo comportamento dos homens? Quem é que ele pensa que Exatamente. é? A nossa sociedade é polígama. É. E está habituada a que os homens tenham mais de 2 parceiras. E até o legislador, e aqui mais uma vez numa perspectiva de gozo, o legislador também tem homens, e alguns deles Pensar. não, alguns deles também provavelmente têm 2, 3 parceiras. Não é? Não. E então, se eu tenho a possibilidade de fazer a lei, e se sei que Existe. determinada norma pode servir para me condenar, então Eu vou abrir. seguramente eu vou alterar. Exatamente. Decido fazê-la numa perspectiva em que me favorece, não é? Porque também temos que perceber que se assim não fosse, essa norma, na verdade, veio proteger os homens. Porque a nossa sociedade, como é polígama, se o adultério ainda fosse crime, uma boa parte dos homens angolanos estaria na cadeia, não é? Porque Se não os todos. nossos pais, nem eu tenho vergonha de dizer que o meu falecido pai tinha 2 mulheres, por exemplo. E então, se ele tivesse vivo, talvez hoje também seria uma vítima das normas do Código Penal. E as Mas nossas... também, mas depois para lhe prender não é assim tão fácil, uma vez que depois temos cadeias a cair. Portanto, não é preciso ter assim uma coisa, com calma, com calma. Mas eu por acaso costumo dizer que os nossos pais eles foram os primeiros intermediários. Eles entravam em casas que não lhes pertenciam, mas é o que é, né? A vida. Portanto, então, em condições normais, aquilo é um trabalho. Já passa o trabalho preparatório, é já depois do trabalho final da lei, é pegar na lei e simplificá-la. Exato. É, né? É um bocado nesse sentido. Foi o caminho, o mecanismo que eu encontrei de a tornar mais perceptível Para toda a gente. para todos. Exatamente. Para todos os estratos. E eu noto que as pessoas leem com um sentido, mesmo tal sentido humorístico. Riem-se por um lado e por outro lado Vão aprendem. aprendendo, exatamente. O grande objetivo é que as pessoas tenham noção que hoje o Código Penal dispõe de determinadas normas que proíbem determinados comportamentos. Exatamente. Nós hoje, e ainda assim, ele é tão novo, se o Código anterior, que era de 1886, Exatamente. nós não o dominávamos. O Imagina novo este ainda é pior. entrou em vigor em 2021. E esse é nosso, aquele antigo não era nosso. É nosso. Não, entre não, aspas, eu quando digo é nosso, na verdade nada é foi nosso, feito nem a por língua é nós, nossa. Mas com uma certa cópia. Sim, nós claro. temos a Nós nossa copiamos fonte, que é tudo. Portugal. Exatamente. Até os erros que Portugal, porque Yeah. esse código de Portugal já tem Exato. mais de 30 anos. Uhum. E já há necessidade de De reforma. atualizar, exato. Até os erros que contém o código português, nós copiamos. fomos absorver. Mas né? isso é natural, uma vez que nós, como E vou não... dar um exemplo. Veja só, no Código Penal português, e vai achar isso um absurdo. Não vou. Não? É aqui. Se você, ao sair do programa, chegar em sua casa e encontrar alguém, acha que essa conduta é normal, é ilícita? Encontrar alguém na Em minha sua casa é invasão de propriedade. É invasão de propriedade. É invasão, mas considera essa conduta como crime ou lícita?
Crime. É crime, Yeah. mas não é. Nice. Por quê? Porque o legislador, na cópia dos erros, copiou uma expressão, uma parte do código português, que se você encontrar a pessoa em sua casa, ele ainda não cometeu o crime. Para cometer o crime, você tem que o convidar a sair. E ele de E recusar-se a se sair. ele se recusar a sair, é que comete o crime. Mas acho que isso, veja... Então, se tiver um gatuno com Pô, uma exatamente aí televisão, onde eu queria com uma chegar. televisão, é para sai e leva a televisão ou fica? É que o gatuno, isso pode suscitar outras interpretações. O gatuno vai à nossa casa, observa o ambiente, se estiver permeável, ele rouba. Exatamente. Se não tiver, Pausa. ela aguarda que seja convidado a sair, né? E acho que esses erros Yeah. que nós importamos do código português, deveríamos ter o cuidado. Por isso é que eu disse que não é tanto nosso. É sim, já tem questões mais nossas. Exatamente. Mas algumas delas foram importadas ainda do antigo nosso colonizador. antigo colonizador. Okay. Nice. Mas eles são assim bem burros, por quê? Porque é burrice. Imagina, tu já vais importar. Provavelmente, para nós recebermos uma coisa dessas, eu acho que se paga. Mesmo que seja, paga-se. Então, nós não temos o cuidado de perceber o que é que estamos a comprar? E foi nessa perspectiva que eu também, e no meu livro, levanto esta observação, e espero que, se algum deputado nos esteja a ouvir, que compreenda qual foi o meu objetivo. Esse Código Penal, que é novo, já vai sofrer Alterações. A semelhança do que aconteceu com o Código de Processo Penal o Anterior. ano passado, também já sofreu alterações. Porque o legislador já se apercebeu que cometeu muitos erros. Veja só, há aqui um erro que eu lhe vou dizer e qualquer um de vocês está sujeito a cometê-lo. Julgo que esta sala deve estar preenchida por pessoas que fazem o consumo de bebidas alcoólicas de forma moderada. Sim, Hoje, sim. um copito, É. uma coisinha de nada, meio copo de cerveja, Exato. é suficiente para cometer um crime. Ok. Por quê? Por causa de um erro do legislador. Que foi feito, exatamente. Dizem, não tenho a certeza, mas dizem que o legislador não é muito bom a matemática. Hum. E então, que o legislador confundiu as medidas, aqueles... Quando nós estudamos quilômetros e tal, Exatamente. então ele confundiu miligramas com gramas. Oh. Queria colocar gramas e colocou miligramas e alterou tudo. Veja a diferença. Uma grama... Faz muita diferença, um miligrama. Não, é que um grama. Uma grama você pode beber aí 3, 4 cervejas. Está institucionalizado. A nível internacional, é convencional que a taxa de álcool no sangue seja superior a 0,5. Por variadíssimas razões. Uma delas é o fato de que você pode comer agora uma feijoada e depois um ananás e o processo de fermentação por si só vai originar taxa de álcool no sangue. E que podem chegar até 0,5 miligramas. Ok. Agora veja, o legislador que queria colocar 1 grama, colocou 1 miligrama, e isso corresponde a 0,001 grama. Quer dizer, é quase nada. Hoje ninguém pode beber. Até eu não sou consumidor de bebidas alcoólicas, estou sujeito feijoada, ananás, a ser julgado sumariamente por causa de uma comida. Jesus. Então, esses erros exigem do legislador. Aliás, eu lembro-me, julgo eu ter sido o primeiro a fazer esse alerta, e foi o primeiro artigo meu. Sabias que se hoje bebes um copo de cerveja... pode ser preso. E aquilo causou um alarido, e julgo que o legislador deve estar a tirar nota disso. Esse é o meu propósito. É a ideia. Chamar a atenção e dar o meu contributo, ainda que de uma forma atípica, para que o legislador, quando já foi constituída o tal comissão de reforma, de reforma do Código Penal, que se aperceba dessas lacunas e possa resolvê-lo, porque senão qualquer um de nós está sujeito a ser punido por uma conduta que até nem cometeu, né? Que é o consumo então, de bebidas alcoólicas. No caso concreto, portanto, aqui acho que dá para concluirmos que a legislação precisa de ser revista, tal como o nosso Orçamento Geral de Estado. Todos os anos ali uma coisa. Portanto, quem faz as contas de um, se calhar faz as contas do outro. Mas aqui a grande questão é
Se nós. Imagina que alguém é detido com. Porque deu lá 0,5 e de facto foi com essa combinação que não tem nada a ver com álcool. Como é que isso fica? O ideal seria pedir uma contraprova. E essa contraprova poderia ser sanguínea. É mais fiável porque o bafômetro vai dar-nos aquela leitura de taxa de álcool pelo o sopro, pelo Ok. ar. Mas pela nossa experiência, os médicos não têm, os polícias não têm essas condições para fazerem isso no momento. E o que vai acontecer é que vais dormir na esquadra. E o que vai acontecer é que no dia seguinte, já em condições normais, não ativa nada, mas dormiste na esquadra. Eu quero responsabilizar quem me fez dormir na esquadra. Como é que é possível? Pois é possível. Hoje, pelo Código de Processo Penal, é possível responsabilizar uma detenção ilegal. Não é? Golo. É necessário que os cidadãos tenham conhecimento, já vai fora do âmbito do meu livro, mas o Código de Processo Penal admite que as detenções e prisões ilegais, porque são dois institutos diferentes, Uhum. detenção, o indivíduo deve estar limitado a sua liberdade até 48 horas para ser presente a um magistrado para o primeiro interrogatório. Exato. O interrogatório preliminar, e a prisão é depois do primeiro interrogatório judicial. Ele é aplicado uma medida de coação pessoal que pode ser a prisão preventiva. Exato. E a prisão efetiva é depois da condenação. Então temos detenção, prisão preventiva domiciliar e a prisão efetiva. Portanto, se o Código de Processo Penal já dispõe que um cidadão que tenha sido detido ou preso ilegalmente, depois de descobrir qual foi efetivamente a verdade, o que é que terá ocorrido, ele pode intentar uma ação contra quem os indivíduos. É claro que a indemnização será paga pelo Estado. Claro que sim. Com direito de regresso a quem Problema foi dele. o culpado. Exato. Polícia ou o instrutor Exato. do processo ou até o procurador. Ok, então isso quer dizer que, só por curiosidade, há casos neste país onde o Estado perde? Bem, não tem sido, talvez é por falta de cultura jurídica. Os Nós processamos o Estado. Desconhecem Nice. dessa prerrogativa de poder agora poder processar o Estado. Ok. É possível e está, é Tá uma previsto, disposição tá prevista. previsto. Não é uma, não estou aqui a dizer nenhuma Sim. atrocidade, Tá porque está público, é prevista público. no Código de Processo Penal. Ok? Golo. Portanto, já sabem. Crimes contra a vida, portanto, agora entrando especificamente no livro, crimes contra a vida e crimes contra a vida uterina. Há uns tempos, e aqui eu vou achar que estou a apresentar casos práticos para depois perceber se enquadram, para podermos analisar. Há uns tempos nós tivemos acesso a um vídeo onde um motoqueiro estava a colar, estava a fazer rabinho, ok? E tem um polícia a passar e dá-lhe um pontapé na moto. E a moto cai. A minha questão é, portanto, eu acho que com o que estávamos a falar agora, só o facto da moto cair, em princípio, esse polícia já tem que ser responsabilizado em integridade física, né? E depois, se acontece dele morrer, aí já é uma indemnização de outros níveis. Sem discussão, porque até tem uma prova, né? Acho que é possível, é preciso fazer mais alguma coisa ou com aqueles dados é suficiente? Os dois estão na prática do crime. Exatamente. É que as pessoas julgam que colar Não é crime. É crime. Não é crime? É. Eu conto assim, exatamente. A verdade é uma manobra que periga, Uhum. causa um perigo grave à segurança dos transportes. Exatamente. E há hoje mesmo um crime contra a segurança dos transportes. Ok. Deve estar previsto entre os 303, se não me engano, entre 303 a 305 do Código Penal. Ok. E como essa conduta constitui crime, não legitima que o polícia dê um pontapé, exatamente. Naquele tinha que sim abordar o cidadão, inviabilizar que ele continuasse a adotar aquela conduta, mas de outra forma. Que quer dizer que os dois praticaram crime. Ok. Um que atentou contra a integridade física, se não morreu, depois o vídeo não é ilustrativo. Exatamente. Se não morreu, um crime contra a integridade física. Se morreu, poderá depois haver aí a consequência e compreender se há e provavelmente um homicídio simples. Okay? Nesta linha, se nós estivermos no carro e fizermos uma manobra e passarmos um traço contínuo,
e a polícia de moto ou carro estiver do nosso lado e fizer a mesma coisa para nos autuar, é possível? Bem, a polícia sim tem legitimidade de infringir as regras do trânsito Para em poder... situações de emergência. E é por essa razão Ok. que a polícia pode passar no sinal vermelho, Ok. pode transpor um Uma linha. sinal ou uma linha contínua, Ok. mas quando a situação exigir. Justifica. Pronto, não é um mero patrulhamento e adotar medidas que violem as disposições do Código de Estrada. Ok. E já que estamos aqui, se eu tiver bazar noutra banda, por favor, informe. É aquele mito, aquela informação de que a polícia de trânsito tem necessariamente de ter luvas. É mesmo um mito. É mito, não é obrigatório. É mesmo um mito. E o NIP? E agora também deixa-me aproveitar e dizer, não foi esse o propósito, são vários cidadãos que questionam-nos. Os polícias de ordem pública podem abordar qualquer cidadão numa situação de controle e regulação do trânsito, controle documental. Podem fazê-lo, porque a Polícia Nacional é uma polícia de caráter administrativo geral. Ok. E todo polícia, que também é um órgão de polícia criminal, tem legitimidade se notar que há um perigo, se há uma suspeita, abordar um cidadão a qualquer momento. E, portanto, aquele polícia que nem sequer é da especialidade de trânsito, nem tem luva, pode receber. Já respondendo às duas questões. Nice. Se aquele pode receber a documentação sem luvas, seguramente o polícia de trânsito também poderá fazê-lo. É por uma questão de ética e até de segurança do polícia, porque nós passamos até por um período recente que é de Covid. Né? E as luvas têm, Afinal, conferem uma proteção Exato. até a integridade física do polícia, porque num mundo criminal há substâncias que hoje podem ser utilizadas Exatamente. e até são venenosas e que podem estar num documento e até podem afetar a integridade física do polícia. Então a luva, para além de o caracterizar, porque ela também tem, é um sinalizador, também protege a integridade física do polícia. Agora, se não tiver, não inviabiliza que ele proceda a tal medida. Duas questões sobre isso. Primeiro, e aqui nós estamos em diferente tipo de polícia, ou seja, os polícias da moto podem mandar para os carros, os polícias de trânsito podem mandá-los para os carros, é indiferente. E aquele pormenor de ficarem com as nossas cartas e nós nunca mais vermos as cartas, como é que isso fica? E quem é que é responsável? E porquê que isso acontece? Bem, não que nunca mais, porque não é esse o nosso propósito aqui, mas compreendamos. O polícia não tem nenhuma razão de extraviar uma carta de condução. Exatamente. Há procedimentos específicos. Depois da apreensão da carta, tem um local exato onde por uma questão de custódia, deverá guardar o documento. Por vezes o cidadão é que não tem noção qual é a unidade da polícia. Porque o polícia não faz questão de dizer. Até porque tens que vir atrás de mim porque vamos ter que resolver de outra forma. Porque é o que acontece, né? Também acontece. A sociedade é um todo, não é? Pode acontecer. Exato. Mas o que é certo é que se souber a unidade da polícia, mais facilmente consegue identificar e localizar a sua carta. E outra razão é que, legalmente, depois de 15 dias, se o cidadão não pagar, é que a violação a uma norma ao Código de Estrada é uma contravenção, e a contravenção é ilícito criminal. Sendo um ilícito criminal, o cidadão tem 15 dias, chama-se para a oblação voluntária da multa, ou melhor, para pagamento da multa de forma voluntária. Se não o fizer nesse período, a polícia deve remeter esta carta com auto de notícia ao tribunal para que ele seja julgado num processo de contravenções. E isso o que é que pode ocorrer? Às vezes a carta já está lá no tribunal, e aí para já que acabou. para que o cidadão seja julgado porque expirou o período do pagamento voluntário. Ou pode estar nas transgressões da polícia. Se houver informação, se o cidadão seguir o rastro da sua carta, ele encontra. Ok, boa.
Ok. Há bocado eu perguntava sobre o plágio, uma vez que o livro é baseado no Código Penal. Hoje em dia, com as redes sociais, abriu um cenário em que todo mundo é pensador. O que acontece quando nós vemos influências, pessoas, figuras públicas do nosso país, por exemplo, a escreverem frases que não são deles, sem pôr aspas, sem assinar o autor, e depois, com os comentários, a assumir, ou pelo menos a não retirar a autoria daquilo. É plágio? Não é? Hoje em dia, com as redes sociais, isso ficou normal? É plágio, não está no âmbito do Código Penal, mas está no âmbito da Lei dos Direitos de Autores e Conexos. E por via disso, o cidadão pode pagar uma multa. Então, não é crime. Eu gostaria muito que o nosso legislador já introduzisse no Código Penal o plágio como sendo crime, mas não é. Ainda não. É uma infração, sim, no domínio dos direitos autorais. Ok. Há bocado falava dos crimes contra a vida e depois tem os crimes contra a vida uterina. Isto aqui estamos a falar, por exemplo, de um homem que bate numa mulher grávida e depois ela perde o bebê e aí ele tem que ser conduzido direto, né? Não... E em condições normais, a mulher, se for fazer queixa à polícia, a polícia tem que aceitar, né? Porque também temos esses casos, que as mulheres vão se queixar à polícia e a polícia diz: vais mesmo estragar o teu lar. Olha, a minha cara está estragada, Dredd. Como é que nós vamos passar daqui para ali? Bem, nós, já não no âmbito do Código Penal, mas no âmbito da lei dos crimes contra a violência doméstica, o legislador decidiu, essa sim, fez uma lei adequada à nossa realidade. Exatamente. Por vezes, o problema conjugal, quando é levado à justiça, causa um outro problema. Okay. É que se o homem que habitualmente ofende a integridade física da mulher, ou bate a sua mulher, e depois, se for ele o único sustento da família, e se aquela família tiver muitos filhos, o que é que vai ocorrer? Se esse indivíduo for à cadeia, você resolveu o problema porque o isolou do ambiente familiar, Exato. Mas causou um outro problema que os filhos vão passar à fome. Então o legislador decidiu criar uma lei com um certo pendor híbrido. Vejam que as pessoas dizem, a lei contra a violência doméstica é pública, mas não é só pública, ela também é semipública. Ela tem as duas componentes. E há uma norma nesta lei que permite que a qualquer momento o cidadão pode desistir da queixa. Ou melhor, e isso viola os princípios dos crimes de natureza pública. Os de semipúblico sim ainda admitem a desistência, mas os públicos não. Mas a norma, por isso é que eu digo que esta lei tem o pendor híbrido, dá essa possibilidade com o objetivo da restauração do lar, com o objetivo da reconciliação. Porque se você levar adiante a persecução penal, vai separar definitivamente o casal. Okay. E não é esse o objetivo. Boa, então aqui, se eu tiver... Eu acho que isto acontece, nós fazemos essas leis híbridas porque nós temos um Estado fraco. Por exemplo, em Inglaterra, o Estado apoia as famílias. E não é tipo com 8 mil quadros, apoia as famílias. Para que a integridade do ser humano seja respeitada. Em Inglaterra, um homem, uma mulher e 4 filhos, se o homem bater na mulher, eu sei que eu estou a dar um exemplo, é lá longe, nós não gostamos muito desses exemplos muito bons, mas se o homem bate na mulher, ele é diretamente, né? E o Estado depois, durante determinado tempo, tem um plano para as famílias. Se calhar o que acontece aqui é como nós não temos um plano para as famílias, né? Quando chove, as mulheres morrem eletrocutadas. Se calhar, por isso é que temos a tendência em salvaguardar esse lado. Poderá ser por causa das nossas debilidades também, né? Parece que é uma grande lei, mas se calhar é só porque nós somos um bocadinho fraquinhos. É devido ao princípio da adequação social. A adequação social. A nossa sociedade é diferente da deles. Exato. E nós, infelizmente, e é uma realidade, é claro que hoje eu diria que esse quadro tende a alterar.
há alguns anos nós notávamos que maioritariamente as famílias eram Pelos maridos. sustentadas pelos maridos. Hoje já não Mas é hoje já assim. notamos as É. mulheres são muito guerreiras Sim, e sim. o quadro se está a inverter. Já temos até a nossa cantora Patrícia Faria até fala do Pacheco. Do Pacheco. Hoje que temos cada vez mais homens Pacheco. Exatamente. E que até já selecionam as mulheres, já não aceitam qualquer... Eu tenho amigos, só não vou citar, que não aceitam namorar com qualquer mulher. Ah, é? Tem que ter carro, tem que ter emprego, porque não pode dar despesa, né? Senão é mais uma despesa, a vida já está tão difícil, agora até o combustível subiu, é mais uma despesa, não vale a pena ter mais outra. É melhor ter uma mulher que... Dá para gerir. dá Ainda para ajuda, gerir. né? Ainda ajuda. Ainda ajuda, né? ainda ajuda. Não anda só um saldo. Ok. Por que os macacos enfiam os dedos nas narinas? Ajudem-me, público. Não, pública no fim. Agora então, isto aqui é a produção também. Não sei se a gente onde é que vai buscar essas perguntas. Por que os macacos enfiam os dedos nas narinas? Para tirar pessoas do nariz. Porque as pessoas tiram macacos do nariz. Ah, ok. Faz sentido. Crimes contra a integridade física e psíquica. No caso da psíquica, eu tenho uma dúvida. Se alguém me promete 500 mil casas ou 500 mil empregos e não cumpre, enquadra-se, eu posso psicologicamente ter um problema e assumir, se der para provar, eu tenho uma expectativa, não foi cumprida. Enquadra-se ou esses crimes de integridade psíquica têm a ver com outra coisa? Tem que ser direta. Tem que ser direto. Porque essa questão é levantada para a coletividade. Exatamente. Houve promessa de construção de casas, é para gerar generalidade. Exato. Se for direta, pode fazer algum sentido. Mas aqui aproveito, permita-me Por favor. fazer um paralelismo à psíquica. Eu há pouco disse que não era crime uma mulher ter 2 maridos. Exato. Desde que se case só com um e com outro viva maritalmente. E vice-versa. Nice. Mas, já que tocou na questão da psíquica, nós temos um crime que é de maus tratos a menores e família. Se a mulher, por via dessa conduta, pelo fato de ter 2 maridos, psiquicamente afetar o seu marido, o marido pode intentar uma ação contra ela e vice-versa. Até mais, e aqui mais como tocou no psique, Sim, sim. há mulheres que por vezes, não sei se é pelo fato de serem insaciadas, se chamarem de fraco o seu marido, depois de um ato, está a violentar psiquicamente o seu marido. Então não pode. Vamos prender suas Se feiticeiras! Se o marido tem uma ejaculação precoce Exato. e no momento em que ela está no auge ainda precisa Já! Você é um fraco, está a cometer um crime. Oh. É verdade, porque está a violentá-lo psiquicamente. E temos essa disposição no Código Penal. Não, calma. Posso, aponta já, no final podem fazer. Mas já agora, e se ela prova que ele de facto é fraco? Bem, pode ser uma realidade, mas não a legitima de a ofender. Ok. Ou de o ofender. Ok. Porque ainda que seja... É que até chamar um fraco pode também constituir um crime de injúria. É uma expressão que não é habitualmente conhecida como um palavrão, porque nós pensamos que injuriar é disparatar. Exatamente. Mas há determinadas expressões que num determinado contexto podem ser... têm um sentido diferente, né? Chamar de fraco alguém pode denotar uma ofensa verbal. Mas então, a minha questão é na performance sexual ou em qualquer tipo? Não, qualquer tipo de performance? Mas porque a mim já me chamaram de fraco, vou processar. É claro que esse crime, eu acabei de o referir, numa perspectiva familiar. Exato. No seio familiar, a mulher tem que, ainda que ele seja fraco, tem que arranjar outra forma de exteriorizar isso. Ou de levantar o astral. Sim, exatamente. Sim. Vamos processar suas bandidas. Muito bem, muito bem. E depois também temos... também fala sobre crimes contra as liberdades das pessoas. Agora, tocou na questão da integridade física.
aqui também a título de crítica ao legislador e também informar aos nossos, os que nos acompanham, é que há aqui uma brecha que o legislador deixou. No âmbito integridade física pode resultar na ofensa mútua entre duas pessoas. Não é? Exato. Não, luta. Yeah. Duas pessoas que decidem lutar. Ok. Se o legislador, julgo eu, no artigo 160, se não me engano, do Código Penal, admite que se duas pessoas mutuamente ofenderem-se fisicamente e se depois ninguém conseguir provar quem foi o primeiro contundente, ele pode dispensar os dois de pena. O que é que isso pode levar? Pode levar com que hoje eu decida bater alguém e se essa pessoa ousar em reagir, melhor para mim. Eu posso não ser responsabilizado. Porque depois pode haver troca de acusações de que foi ele que não começou. consegues provar quem o foi juiz, como não consegue provar, pode absolver os dois. Nice. E dispensar os dois de pena. Ok. Está aí uma abertura, uma janela aberta para que os mais inteligentes possam efetivamente adotar esse tipo de conduta. Nice. Portanto, imagina que um homem dá uma bufatada na dama. Até por uma questão de legítima defesa, a garina pega numa pedra, bum, na cabeça. Estamos ali, epá, tanto faz, né? Ou então, os homens que gostam de bater nas mulheres, as garinas começam a pôr só assim um venenozito todos os dias. É crime. É crime. Caraca, mas o bater também é crime. Depois saber quem é que bateu primeiro. Sim. Mas ali estamos a tentar contra bens jurídicos essenciais e desculpem-me estar a dar esses exemplos, na verdade nem deveriam ser, nem deveria fazê-lo porque estou a estimular com que pessoas ofendam a integridade física de outros. Exato. Mas o que acabou de referir constitui, e se morrer então pior, né? Passa a ser um homicídio qualificado por razão do meio, que é a utilização de veneno, por exemplo. Jesus. Essas questões dos homicídios hoje, o legislador, por acaso, inovou. Estive há pouco a falar do homicídio qualificado em razão do meio, a utilização do veneno, mas hoje também a utilização do meio insidioso. Há aí uma brecha para colocar as nossas crenças em feitiço. Pois, porque eu não sou um crente em feitiço, mas acredito que as pessoas utilizam práticas de crença ou feitiço para matar outras pessoas. Aqui estamos a falar de tala, né? Estamos a falar de tala, venenos e outras. São a utilização de determinadas substâncias que até um eventual quimbandeiro, curandeiro, bruxo, feiticeiro, tem o nome que for atribuído. É a utilização desses meios que podem levar uma pessoa a ter uma morte silenciosa sem que ninguém se aperceba. Exatamente. Está no âmbito hoje desse tal meio insidioso. Foi uma forma inteligente não de colocar o feitiço como meio da prática do crime de homicídio, mas da utilização de determinados meios que quem acredita nessas práticas de feiticismo podem utilizar para concretizar o seu desejo, que é matar. E nesse caso o quimbanda é cúmplice? O quimbanda, e isto é uma chamada de atenção que eu também faço no meu livro, as nossas autoridades judiciárias têm estado a negligenciar o quimbandeiro. O quimbandeiro também deve ser preso. Porque temos é que avaliar qual é a participação do quimbandeiro no ato. Pode ser o cúmplice ou até pode ser autor, porque se ele determina dolosamente a prática da ação e a mesma é consumada, esse quimbandeiro também é um autor, é um autor moral, um autor mediático, que deve ser responsabilizado tanto quanto o autor material. Não? Porque eu estava aqui a pensar, em condições normais, ele nunca pode ser negligência, porque ele sempre faz o produto. Não, que não é negligência, porque ele sabe o que é que ele está a fazer. Está a orientar. E às vezes ele é que determina que você tem de matar o teu irmão, para tem de poder matar fazer a mãe. Outros mamos. Há tempos, o ano passado, foi recente, um indivíduo que chegou a casa e começou a comer o seu irmão, uma criança. Vocês tomaram conhecimento nas redes sociais, não é? Começou a devorar o irmão pelos testículos. E foi orientado pelo tal quimbandeiro, feiticeiro. Então, esse quimbandeiro é o autor moral, tem de ser responsabilizado.
Como eu falava dos crimes contra a liberdade das pessoas, no momento do Covid, pode ter acontecido excesso de poder perante as autoridades, certo? Pode não, aconteceu. Nós vimos também, se vocês veem, nós também vemos. Quando falamos dos crimes contra as liberdades das pessoas, aqui nós podemos estar a falar, por exemplo, o Covid eu acho que é o nosso melhor caso para perceber como é que nós não soubemos ou soubemos lidar com as coisas. O que aconteceu com, por exemplo, o médico Silvio Ndala. Ele estava dentro do carro e na teoria havia uma lei, mas depois na prática não se verificou e depois como é que nós conseguimos evitar que aquela pouca vergonha volta a acontecer, porque depois não se fala nisso. E a mim faz-me alguma confusão. E nós hoje é dia 1 de junho, mas já aconteceu 27 de maio. Está toda a gente 27, ninguém sabe o que foi 27 de maio. Exato. Não há livros sobre 27 de maio e se há é de pessoas que o Estado diz não leiam porque isso não presta. Por esse andar, nós corremos o risco de facilmente voltar a ter um 27 de maio porque nós não sabemos o que aconteceu no 27 de maio. Então, o que é que nós aprendemos, de facto, com o excesso de poder ou dentro dos crimes contra as liberdades das pessoas? Porque acho que foi um teste para a sociedade, do modo Foi um geral. aprendizado para todos nós. E julgo que a Polícia Nacional teve de readaptar o seu modus operandi para muitas questões, sobretudo para lidar com casos de emergência. É claro, reconheço e concordo consigo que houve alguns excessos, algumas irregularidades, mas são decorrentes dos processos. E deste processo de aprendizagem, julgo que houve a alteração do modus operandi. É claro que as liberdades e garantias são direitos fundamentais e que devem ser respeitados. Exige de ambas as partes um respeito pelo que está consagrado na Constituição e que, digo ambas as partes, porquê? Porque hoje também temos vindo a reparar o contrário, né? Temos vindo a reparar cidadãos a tentarem contra a integridade física de polícias e vice-versa. Né? Exatamente. Então, ambos devem conhecer os seus limites, que eu até sou um dos defensores, que nem posso considerar isso como justiça por mãos próprias, mas sim como vingança por mãos próprias. Exato. Temos órgãos apropriados para realizar a justiça, devemos confiar neles e, se eventualmente alguém infringir alguma norma, temos instâncias apropriadas, esse indivíduo ou deve ser detido, caso tenha sido apanhado em flagrante delito, entregue às autoridades competentes para que lhe seja imposta a norma conveniente ao tipo de infração que cometeu. Porque senão vamos entrar num estado de anarquia, né? do mais forte. Exatamente. Aquele que mais pode, Exatamente. faz tudo. E essas limitações devem, inclusive, também ser direcionadas aos órgãos como o nosso, da Polícia Nacional, Exatamente. que, apesar de ter o poder coercivo, tem as suas limitações, deve respeitar os direitos fundamentais. Falou da Constituição e ocorreu por causa dessa situação do Covid. Eu tenho uma dúvida, que é, no caso, eu penso que teve acesso ao caso do jornalista da TV Zimbo, David Diogo. Na altura do Covid, estava a sair portanto, como é que se chamava? Estava a sair da cidade, aparentemente ia dar bolé a alguém, violou, condenado, mas recentemente nós vimos a trabalhar na TV Zimbo. Eu, enquanto cidadão que pago impostos, eu penso assim, ele é funcionário público, para começar, em princípio sim, porque a TV Zimbo é um funcionário público. Mas aquilo não é um crime público, apesar dele ser funcionário público. E quando eu estiver a falar à toa, que eu falo muitas vezes, corrija-me. Entretanto, ele foi condenado. E, portanto, agora pediu, como é que é? Para reverem portanto, o recurso. Foi recurso. E o que é que eu penso? Recurso vais fazê-lo em liberdade. Em liberdade é uma coisa, em serviço parece-me que é outra. Como é que isso funciona? Será que estamos aqui perante excessos ou nós é que somos ignorantes mais uma vez? Bem, eu não acompanhei
Eu tentei contextualizar, eu tentei Bem, contextualizar. Deixa-me, eu vou responder com base no que disse. Sim, por favor. Eu vou só confirmar aqui a notícia também, mas é. De acordo ao que referiu, se de facto ele foi sentenciado Condenado 5 anos de prisão. Pois, e interpôs recurso, quer dizer que a sentença não transitou em julgado. Ok. E se não transitou em julgado, ele continua a gozar de um direito fundamental que é da presunção de inocência. Ok. Até agora, ele é um inocente. Ok. Temos Então, que esperar que na próxima instância ele ou venha a ser condenado, ou venha a ser absolvido, ou até a pena pode baixar. Imaginemos que se aplique a suspensão da execução da prisão, que o juiz no Tribunal Superior decida diminuir a pena até 3 anos e há, paralelamente a isso, a substituição da pena por uma suspensão da execução da prisão. Hoje nós temos algumas penas acessórias, das quais uma delas é a proibição do exercício de uma função. ok. Mas a proibição do exercício de função ou a suspensão do exercício de função não quer dizer que ele não pode trabalhar, por exemplo. Ok. Se ele foi visto na TV Zimbo e se ainda que ele tivesse sido condenado e ainda que a sentença tivesse transitado em julgado e ainda que o juiz tivesse cumulativamente optado por aplicar a pena acessória de proibição de exercício de função, Sim. seria de uma função com a mesma dignidade. Segundo o que eu vi nas redes sociais, é que ele foi visto a passar, tem aquela parte do espelho, não é? E foi visto a passar num dos programas. Ok. Tem que se questionar qual é a função que ele está estava lá a ali a fazer? exercer. Ok. Se não for uma função, e esta medida acessória não é permanente, é também, se Tem o um crime limite. for, se a pena aplicável ao crime for superior a 3 anos, a pena acessória também é até 3 anos, mas da função. Quer dizer que ele pode exercer outra função. Ok. Quer dizer que ele pode trabalhar no mesmo na TV sítio a Zimbo, fazer mas outra a coisa. exercer outra função. Ok, tá? ok. Isso Ok. pode acontecer. Ou poder aplicar uma suspensão do exercício Boa. de funções. Mas violador continua a ser. Ou a criança miúda já não. Não, quer dizer, ou seja. Só eles dois saberão o que terá ocorrido. Não, Deixa-me aqui aconselhar alguma coisa. Não, o tribunal julgou, condenou. E ele, que é natural, pediu recurso. Mas para o tribunal, ele é violador. Pode ser. Pode ser. Porque, vejamos, os tribunais são constituídos por juízes. Os juízes não são máquinas, são seres humanos como nós e erram. Tem que conhecer o juiz Joel. Ele é uma máquina. Ele é uma máquina. Ele é uma máquina. Aquilo não para de trabalhar. Parece que as pessoas querem que ele pare. Não para, aguenta conosco. É da linha dura. E então, não sei se aperceberam, ano passado, houve um cidadão que já tinha sido condenado por ter sido acusado de ter matado um amigo e já estava a cumprir, acho que, se não me engano, 5 anos de prisão. Foi no Bié. E depois o tal amigo apareceu. E todos assustaram-se, morto-vivo, ressuscitou. Ok. Então, estou a ilustrar Estou a esse perceber. exemplo para demonstrar que há erros. Imaginemos, nós temos, só os dois sabem o que é que ocorreu de facto. E os eu não áudios que nós conheço, ouvimos. eu conheço o jornalista, mas não tenho relação de proximidade com ele e poderá parecer uma defesa ao jornalista, mas não. Vejamos, imaginemos que tenha havido um acordo entre as partes. Exatamente. E aqui até um conselho para os homens. Isso acontece muito na Europa, no mundo ocidental. Comecem a assinar antes de pôr as coisas De onde não devem. pessoas que são aliciadas para manter um ato sexual, sobretudo pessoas endinheiradas. E depois... E no momento a pessoa alega, e aqui é um conselho para os homens, se vocês estiverem a manter um ato sexual com acordo e no meio do ato a mulher diz para, você tem de parar. Ainda que o ato já está a ser consumado. Se ela disser já não quero, você tem de parar imediatamente, ainda que esteja num nível mais elevado de excitação, tem de parar. Porque senão já é difícil, assim, esse é o problema. Sim, é difícil. Mas se não o fizer, incorre imediatamente num ato de agressão sexual. Ok. E é essa estratégia
que é utilizada, esses jogadores, utilizada Exatamente. muitas vezes Yeah, lá yeah, fora. yeah, yeah. São acusados de estupro. Exatamente. Quer dizer, como é que chegaram até o hotel, houve consentimento, E estavam depois em beijo, naquele momento e no já não momento dá, é que ela tem essa legitimidade. Esse tal consentimento pode ser revogado a qualquer momento. Ok. E isso pode acontecer até entre marido e mulher. Hoje, uma mulher pode violar o seu marido. Yeah. Se o marido... É verdade? E acontece muito. Acontece muito. Nós às vezes não queremos. Vocês é que pensam que nós queremos isso sempre. mesmo. Nós vos fazemos favor. Se nós chegarmos cansados em casa e a mulher diz, se nos convidar, hoje quero ter um ato sexual, Yeah. e o marido se disser que não está em condições, só o fato da mulher Tirar a roupa, despir já é. e decidir, por exemplo, começar a fazer A faxina. um sexo oral, Yeah. sem que ele queira, está a violar o marido. Hoje é considerada agressão sexual. E se fez o sexo oral, já é agressão sexual com penetração. A pena já pode ir até 10 anos, sendo por isso. Alguns maridos podem aproveitar-se disso para a separação, não? Porque se vai acusar a mulher, vai dar em divórcio, né? Seguramente. Por isso, esse jornalista pode dar-se o caso dele nem sequer ter violado. Ok. Nós fazemos juízos de certeza com casos que vemos nas redes sociais. Exato. Mas ele pode ser um inocente, pode ter havido consentimento e depois, por qualquer razão, alguma coisa não deu certo. Eu não sei exatamente a idade da jovem. Parecia ser alguém com menos de... É miúda, tem a cara de ser miúda. Mas nossos também gostam das novinhas. Mas tem de se perceber. Isso quando é que foi já agora? 2020, 2021. Porque se foi já no âmbito do novo código, tem de se perceber. Veio 2020, foi 2020. Yeah. 17 anos na altura. 17 anos. Repara, mesmo no âmbito do antigo Código Penal, que ainda era pior, manter um ato sexual com uma adolescente entre 12 aos 18 anos só constituía crime. Se fosse ao contra a vontade dela, seria um crime de violação, ou se fosse com a vontade dela, havia um elemento constitutivo do crime, poderia colocar por baixo a prática do crime se ela não fosse virgem. Ou melhor, se há consentimento, ela tem 13 anos e ela já não é virgem? E não é virgem, já não era crime. E se for agora, entre os 14 aos 16 anos, havendo consentimento da adolescente, não havendo um ato forçoso, coercivo, violento, e se ela aceitou ter o ato e já não é virgem, e já não é inexperiente, e até imaginemos que até já tenha um filho, não há crime. A lei admite que entre os 14 aos 16 anos, desde que ela não seja inexperiente, um adulto pode manter um ato sexual com ela, desde que não seja para pagar. Porque aí, se ela tiver 17 anos, a prostituição não é crime, mas se um adulto recorrer a uma menor de idade que é prostituta e pagar, incorre na prática de um crime. Duas questões aqui. Mas se namorarem já não é crime. Já não é. Pronto, a minha questão é, primeiro, e a pedofilia onde é que entra aqui? E depois, a prostituição não é crime, mas casas de prostitutas são. Não que sejam. O grande problema é... Podemos incorrer na prática do crime de lenocínio. Bem, se houver exploração sexual, o tal, como se diz nas novelas, o cafetão. Exato. Se existir o tal cafetão que explora determinado... Ainda a semana passada vimos na TPA, as vietnamitas que foram resgatadas. Aqui há uns anos parece que tinham brasileiras em cárcere privado. E se houver algum indivíduo que explora essas mulheres para a prostituição, isso constitui crime, é lenocínio. Mas se a mulher decidir sozinha fazer a sua prostituição, não é crime. E se uma mulher ganhar dinheiro e se um grupo de prostitutas resolver criar uma casa só mulheres e os homens vão lá e pagam cada mulher, nesse caso será cada mulher a gerir a sua empresa, né? Já não há crime. Não há. Porque aqui a grande questão é o elemento que explora. Sim. Se não houver essa exploração,
não há crime. Nice. E individualmente cada mulher poderá. Hoje também já há homens prostitutos, né? Também. Só não há narcotráfico. Epa, vou vos dizer uma coisa. Ainda semana passada apanhamos. E na semana passada apanhamos, mas aquilo era pó do sumbe, não era de cocaína. Era pó de ninja, não era de cocaína. Enfim. E depois, também no livro, fala sobre crime... desculpa, pedofilia. A pedofilia como tal não constitui crime. Ok. Porque é uma denominação que se dá a indivíduos que decidem relacionar-se com menores. Agora, o que nós temos, temos o crime de agressão sexual, crime de abuso sexual de menor, ou até de pornografia infantil. Ok. Imaginemos que dos atos de pedofilia o indivíduo decide filmar cenas sexuais com crianças. E depois expõe. Esse ato de pedofilia que consistiu na filmagem preenche o crime de pornografia infantil. E aqui chamar a atenção para quem gosta de pornografia. O simples fato de ter vídeos pornográficos no telefone não constitui crime. Contudo, se num desses vídeos pornográficos Se tiver uma menor... houver um ato sexual em que a lei diz aparenta, em que um dos intervenientes aparenta ser menor. Aparenta é suficiente. Ser menor de 18 anos, constitui crime o simples fato de eu ter no telefone. Por isso, revejam os vossos vídeos pornográficos no telefone. Não, aqui não tem problema, porque eles sabem que a Londrina é e menor de apaguem idade. já os vídeos pornográficos em que... Aqui é tranquilo, eles sabem, a Londrina é menor de idade, maior de idade, o Amir Agri é maior de idade, isso... Big Net, essa aí. Crimes contra a liberdade pessoal. Foi o que o Estado cometeu a quando dos 15 mais 2? Por exemplo? Bem, será? São interrogantes. Quem conduziu o processo, melhor do que nós, poderá dizer. Foi suspenso depois, não é? O juiz já não sei dizer em concreto qual foi o desfecho, mas tanto o Código Penal anterior como o atual prevê que, por norma, os atos preparatórios não são puníveis. O que é um ato preparatório? Eu, se quiser matá-lo, preparo tudo, vou até a sua casa e já estou no seu portão com a intenção de o matar. Se eu for detido naquele momento... Não se passa nada. Nada. Mas fui com a intenção de o matar. Até já fui ouvido, as conversas foram ouvidas. É um ato preparatório. Contudo, há crimes, como os crimes contra a segurança do Estado, os atos preparatórios são puníveis. Okay. Segundo o que se dizia, também não tem elementos, esses... segundo, eu estou a guiar-me em função da informação que nos chegou. Também lia nas redes sociais. Exato. Se de facto aqueles atos foram considerados como preparatórios, que eu acho meio estranho, né? Mas se foram, preenche um crime contra a segurança do Estado. Os crimes contra a segurança do Estado são, os atos preparatórios são puníveis. Então, mas aí agora, o quem legislador... tem melhor informação do que nós é que poderá dizer se de facto estavam a preparar um ato contra a segurança do Estado. Estando, eles deviam ter cumprido, porque foram detidos, condenados. Mas não foram. Não será isso a amostra de que o Estado maior... Porque se eles estavam, aqueles miúdos eram perigosos para o Estado. Então não podiam estar aí. Mas eles só estavam a ler um livro, para nós. Mas, segundo o Estado, para tudo. A grande questão aqui é perceber, se depois do Estado faz isso tudo, e depois volta atrás, não será já o Estado a dizer, pá, dei bandeira, mas como eu não assumo nada, vou só vos deixar sair e quê? Luati, come só, por favor. Bem, o Estado tem vários poderes. Pois dos poderes procedeu à detenção, à prisão, e outro dos poderes decidiu julgar. Se o outro poder entendeu que as provas eram insuficientes para o acusar, sempre no princípio da presunção de inocência, é liberdade. Absolvição. Mas, entretanto, eles ficaram mais de 48 horas detidos. Será que a polícia que os deteu teve consequências? Bem,
há quanto tempo ocorreu isso? 2011, 2013. Estava na vigência do Código de Processo De Penal anterior. 1800. O Código de Processo Penal anterior Nice. admitia que depois de uma detenção, os arguidos podiam ser sujeitos ou melhor, a remessa dos autos ao procurador para o primeiro interrogatório poderia levar até 5 dias. Ok. Então era admissível. Hoje é que são 48 horas. Ok. Então, se foi nesse período, ainda estávamos na vigência. Mas eles ficaram mais de 5 dias. Mas sim, tem razão, tem razão. Vamos tentar. É a lei, é a lei. E nisto tudo, onde é que se enquadra o gangsta? Ou, de facto, o que nós temos acompanhado, nós todos, é mesmo só bungle bang, e o gangsta, de facto, não é procurado, não se passa absolutamente nada, e tudo o que ele tem feito é simplesmente de um cidadão. Como é que se enquadra a figura? Porque, neste momento, aparentemente ele está a ser procurado, mas é só aparentemente. E, neste momento, ele faz determinadas ações públicas, que a mim parecem-me que são legítimas. Mas ele teme pela vida. E eu acho que é um bocado chato os angolanos temerem pela vida e depois o Jean-Claude vem aqui, rebenta connosco e baza, né? Então, a minha questão é perceber em que é que se enquadra essa questão, se é que se enquadra essa questão do gangsta. Eu não acompanho, não o sigo. Vou vendo alguns extratos. Então não ficou em casa. Não, nem podia. Eu nem posso. Eu sei. Como polícia... Nem bateu panela. Nós, os polícias, somos proibidos de manifestar. É verdade, os nossos normativos... São partidários, né? A partida. Somos apartidários, não manifestamos, não fazemos greve. Então, tinha que trabalhar. Yeah. Mas tem de se perceber, para quem acompanha profundamente o gangsta, se é somente ativista para a persecução dos interesses coletivos, para termos uma Angola melhor, ou se está na perspectiva de instigação pública ao crime. Que é a conversa dos miúdos do 15+2, também começou assim, né? Como não acompanho adequadamente, tem de se fazer essa leitura. Ok. Será que, é uma questão que eu levanto para todos, será que o gangsta instiga, faz uma apologia ao crime, faz uma instigação pública ao crime? Se sim, estou a falar de forma hipotética. Exatamente. Só o juiz é que pode decidir, não é? Bem, tem de se perceber em concreto as suas ações, o exemplo, que ele motiva os demais, os seus seguidores. Eu acompanho. Eu não o acompanho. Eu acompanho e eu pessoalmente não sinto que ele me faz cometer crimes. Eu pessoalmente. Mas eu não sou juiz. Portanto, aqui a grande questão é o juiz é que deverá definir se aquilo é uma instigação pública ou não, né? Bem, eu há pouco questionou se eu naquele dia saí. Sim. Eu fui ao meu serviço, fui dar aulas e quando fui Estava fofo, né? Não tinha quando trânsito. fui dar aulas, quase não encontrei alunos na minha sala. Golo. Boa. E eram poucos. E a maior parte do pessoal no grupo dizia que tinha medo, porque a informação que recebeu é que deveria haver uma manifestação violenta, que iam partir os carros, que iam bater pessoas. Bem, se a ideia foi esta, estou a falar em hipóteses. Exatamente. Porque eu repito que não acompanho o gangsta sim, não sei efetivamente o que ele terá motivado as pessoas, porque houve medo, mas houve pânico. É conveniente isso perante os alunos, porque é uma boa justificativa para não ir às aulas. Porque o que ele não, que eu vi, ele nunca disse para saírem à rua. A ideia era ficar em casa. Era ficar em casa. Quem acha que quem ouve, fica em casa, vou para a rua fazer confusão. Mas é verdade. Se calhar não estava aula naquele dia. Em alguns grupos, e isso tem de se perceber. Há sempre receio. Quem terá motivado esses grupos? Alguns grupos nas redes sociais apareceram ao público ameaçando que quem saísse sofreria uma retaliação. Exatamente. Agora, quem é que esteve por detrás desse grupo? É o gangsta ou outras pessoas que tiraram proveito? A contra-informação. A contra-informação, né? Isso gerou medo. Ok.
esses tais grupos, pelo menos esses grupos que veicularam algumas informações, que provocaram... Os grupos Exato. incorreram na prática de Ok, crime, ok. tá? Coincidentemente, na altura, no mesmo dia, portanto, disseram, o gangster supostamente disse fica em casa, e logo a seguir veio uma corrente que era para fazermos uma manifestação no 1º de Maio. Não sei se lembra. Ok. Se calhar viu aí uma coisa assim. O que é estranho. É estranho porque, primeiro, manifestação precisa de autorização. É mentira. Mas às vezes precisa. Mas às vezes não precisa. Mas quando é com alguém precisa. Mas depois connosco não precisa. Portanto, primeiro tem esse cenário. E depois é estranho. Porquê? Porque se o gangsta diz fiquem em casa e depois o partido que está no governo diz vão para o 1º de Maio, a minha preocupação é e quem é que trabalha? Quem é que trabalha? Quem é que faz as coisas acontecer? Uma pergunta legítima. Eu tenho que pagar impostos a um para o outro ficar em casa. Uma pergunta legítima. Qualquer um de nós poderia responder. Há bocado falávamos do Covid. Como foi a sua experiência no Covid? Portanto, disse-me que tiveram que rever muita coisa, mas, e principalmente porque eu acho que foi aí que começou a ter a sua imagem mais exposta. E a minha questão é, eu estou a dar a cara para uma coisa que está a acontecer no mundo, que eu nem sei bem se está a chegar aqui ou não. É só fecharem as fronteiras, mas não dá para fechar porque os filhos do chefe têm que chegar. Mas como é que eu vou estar disponível? Como é que se sentiu na altura para falar de coisas que em condições normais nem dominávamos? Porque o Covid, mesmo agora, ainda estamos a tentar, ainda estamos a patinar. E com a agravante de que nunca lhe puseram à frente, por exemplo, para falar de um mal que para mim parece que é maior, que é a malária. Como é que fica assim, tipo, de repente, porque importamos uma doença, essa doença bate mais que a nossa doença e já dinheiro e já para tudo. Como é que foi esse processo todo? Foi uma experiência positiva e negativa. Ok. E única, por variadíssimas razões. Uma delas é que, como disse, e bem, nós não estávamos preparados para lidar com o fenómeno. Nem sabíamos efetivamente Que tipo de fenómeno o que estava a passar. Era tudo experimental. E digo, também foi uma experiência negativa porque ela mexeu com direitos fundamentais. Não? Exatamente. Fomos obrigados a limitar a movimentação de cidadãos e isso, um dos princípios elementares constitucionais é a liberdade de circulação. Em que nós já não podíamos andar a determinadas horas e não é fácil transmitir isso ao público, né? Que a partir de agora deve restringir os seus direitos. E por vezes tínhamos de ter algum cuidado com a linguagem. E percebo isso tão bem quanto eu. A linguagem é gestual, é verbalizada e até a forma como falamos. Eu lembro-me quantas críticas recebi naquele período, por vezes de um tom que terei utilizado, um gesto que terei feito, ou por uma defesa, por exemplo, dos órgãos de polícia criminal, que também foram vítimas de ataques naquele momento, também foram incompreendidos. E por isso é que não foi uma experiência fácil, porque o porta-voz ele não fabrica informações. Ele só transmite. Ele é um mensageiro. Né? É um mensageiro. E é um mensageiro daquilo que recebe de informações fidedignas. Exatamente, vale o que vale. O que é válido para a instituição. Nesse momento que temos isso, e é o que deve informar. Então era esse o mensageiro. E como devem deduzir, vocês façam a vossa leitura, nem sempre é fácil ser um mensageiro. Não? Então, nesse governo... E com o Covid, nós tivemos... Eu vou manter as debilidades. Houve muita gente que morreu. É natural, as pessoas, neste momento estamos a falar que está a morrer pessoas. Mas com o Covid, acho que havia o registro de mortes. Mas houve muita gente que morreu sem autópsia. E, portanto, nós assumíamos que... Portanto, de facto, os nossos direitos foram bem limitados. É possível que volte a acontecer? Nós estaríamos preparados para uma nova vaga, não de Covid, mas num sentido de o teste interno, como nós lidamos com as liberdades, garantias, direitos e deveres.
Eu acho que a experiência absorvida permitiu com que as autoridades, se houvesse uma nova vaga de Covid, agora diz que os americanos dizem que Vem vamos pior, ter uma cena uma pior. Estão-nos a avisar. Estão Eles a lá avisar. sabem o que é que eles vão nos mandar. E como nós só importamos, Eu julgo que a Covid serviu de experiência para que nós estejamos melhor preparados para poder lidar com outras situações de emergência. Foi, para além dos atos de guerra, essa, em tempo de paz, foi uma situação atípica que nos inviabilizou o nosso modo de viver. Yeah. Tornámos-nos todos diferentes. Sei que também há casais que inclusive se separaram porque não Sim, estavam sim. habituados a ver-se Todos o dia, os dias, todo todos o os dia, dias. 24 sobre houve 24. casais que descobriram que a mulher não sabia cozinhar. E então houve problemas de várias naturezas. Eu acredito que as forças de defesa e segurança, pelo Estão menos, melhores estarão preparadas, melhor preparadas para poder encarar situações dessa natureza. Boa. Nós todos temos noção de como é que como é que são os profissionais na banda, as instituições e principalmente o Estado. Eu tive a oportunidade de ver que é licenciado, pós-graduado, mestrado e doutorado. Tem mais formação que muitos superiores hierárquicos. Isso não causa qualquer tipo de constrangimento, nunca tentaram te envenenar. E depois tem o facto de que acaba por ser uma figura pública. E isso também, para nós, nossos irmãos, também gostamos de fazer confusão com essa inveja aqui todos os dias. Qual é o cenário? Porque há bocado falava, tem 45 anos. Exato. Mais velho que o nosso governador de Luanda. E ainda assim, provavelmente, dos comissários mais novos que a polícia teve. Na escola já acabaste, já foste até o último nível. Lidar com isso todos os dias não deve ser fácil. É um desafio. Ok. Um desafio que eu não quero parar. Nice. Quero continuar a investir em mim, fora da minha instituição, porque eu sou um defensor de que o que nos dá liberdade é o intelecto, é o cognitivo. Nice. Eu sou defensor de que os cargos não são nossos, os cargos são públicos. A patente que eu tenho de comissário não é minha, é do Estado. Ok. A qualquer momento pode ser recebida. Yeah. Assim como a função. Mas há uma coisa que não me podem tirar, é o meu intelecto e os meus canudos. São mesmo meus, já ninguém os tira. Nice. Então, o investimento que eu decidi fazer em mim, é claro que alguns deles houve com participação do Estado. A minha licenciatura e um dos mestrados foi o Estado que subvencionou. Bolseiro. Fui por bolsa do próprio Ministério do Interior. Nice. Mas depois eu decidi Mas fazer... depois tens que estudar, né? Porque houve muitos que levaram com bolsa e agora claro não... que sim, claro que sim. Okay. Depois tive que fazer um investimento em mim para o doutoramento. Aí fui eu que paguei e pretendo agora fazer até um pós-doutoramento. Quero continuar a pagar, porque o conhecimento não ocupa espaço e nós podemos investir em nós a todo momento. Mas sabe que com esse pensamento não chega a ministro. Também é claro que seria talvez o topo da carreira. Mas eu sou defensor que alguém com a minha idade não pode ser ministro do Interior. É muito novo? Acha muito novo? Sim. A idade acha? Eu diria que o cargo de ministro do Interior, ela atenta muito contra a imagem. Ou melhor, eu vou questionar-vos. Se vocês recuarem no tempo, quais são os ministros do Interior que gozam de uma imagem muito boa? É que ela acaba por Qual melhor é o ministro, prestação. sem ser do interior, qual é o ministro deste governo ou do anterior que tem uma imagem? É melhor começar aí, Bem, porque o interior fica difícil. Mas se for Prefiro não falar das outras áreas, mas vejamos. É que o ministro do Interior leva por tabela de atos que não são praticados por ele. Exato. Hoje, ele não dá ordem para um agente, por exemplo, matar. Mas se um agente matar, reflete ao ministro do Interior. E nós... Mas se eu disser que vamos distribuir reboçados e chocolates, se calhar está a abrir aqui Não, se calhar está a abrir aqui uma margem para os polícias ficarem diabéticos. Não é?
Talvez terá sido mal percebido. Deve ser isso, Até né? porque chocolate é uma coisa boa, né? Olha, Sabe bem chocolate, né? olha, é engraçado. Eu percebo, porque imagina, eu na minha cabeça, eu sei que sabe, mas eu vou fazer que não sabe. Havia um navio que aparentemente chegou à Espanha com cocaína. Mas em Angola não existe narcotráfico. E esse navio, segundo o que eu sei, estava do outro lado da Bahia, mesmo em frente ao Ministério do Interior. Partindo do princípio que o ministro aconselha a comerem chocolates e a distribuírem, nem para comer, distribuir chocolate. Como é que eu concebo que aquele navio saiu dali sem darem conta? O ministro, se calhar, desceu para distribuir chocolates enrupsados e quando subiu já não havia navio. E depois encontramos o navio, está onde? Em Espanha. Daniel Alves chegou lá, foi violar na discoteca. A culpa é de quem? É nossa! Na verdade é da cocaína que sabia nadar, estava no meio do mar à espera. É tentar perceber como é que nós conseguimos... porque, de facto, eu acho que a nossa geração tem poucas referências. Eu acho que é justo dizer que nós temos poucas referências, boas referências. E hoje em dia, porque nós não produzimos nada, o negativo consome-nos mais rápido, é muito mais fácil de consumir. Eu que vendo. E, portanto, eu sinceramente não acho que seja um problema do Ministério do Interior, porque, por exemplo, amanhã abrem uma escola numa vivenda, que é o normal, e vamos dizer que a culpa é da ministra, mas não é. A menos que ela tenha lá um colégio. Mas isso é outra conversa. Parem com isso, parem com isso. Então, a minha questão é, com essa formação toda e estar tão tranquilo com o seu intelecto, é fácil trabalhar para o Estado, não é? Dessa forma, é fácil estar no Estado no sentido em que, se correr mal, eu tenho alternativas. Exatamente esse pensamento. Como eu referi, eu tenho um extra fora Estado. Exato. Se amanhã o Estado não puder contar com a minha prestação, eu, pelo menos, consigo dar aulas, tenho outras atividades que o meu intelecto vai assumir essa responsabilidade. Refiro, e vocês conhecem muitos cidadãos que assumiram grandes cargos no aparelho de Estado e hoje estão em casa. Exatamente. Que não se pode fazer refém, porque todos nós, até por uma questão de status, currículo... Pessoal, sim, não é? É bom ter um cargo, exercer um determinado cargo, sobretudo alguma referência. Mas nós não podemos julgar que aqueles cargos são nossos. Uhum. É mesmo do Estado. Quem lhe confiou, quem lhe depositou a confiança para exercer a função, a qualquer momento tira-lhe a confiança. E não podemos nem sequer estar chateados, julgar que eu tinha que estar aqui, tinha de lá estar. Não pode. Eu também, se pudesse, escolheria a minha função. Mas não posso fazê-lo, né? Quem tem a competência de me nomear é que define, você agora vai ser isso. Custou muito quando foi exonerado, ou não, precisamente porque faz parte, quando foi exonerado do cargo de diretor da comunicação? Fez-me aprender a conhecer o que eu agora digo. Ok, aceitar a posição. Aceitar, exato. Golo. Claro, foi numa circunstância meio atípica, mas tive que me consciencializar. Aliás, eu logo em seguida fiz uma publicação dando conta que dava por fim a minha missão como porta-voz do Ministério do Interior e que a partir daquele momento sou hoje conselheiro do Ministro do Interior e tive que aceitar. Como já referi, não era a função me foi confiada e terminou o mandato. Está feito. Eu não sei se vocês acham, mas eu acho que é demasiado civilizado. Eu tenho a impressão, eu não estou, vou falar por mim, não estou habituado, acho que é demasiado civilizado. Mas depois disse aqui, a entrevista até já estava a acabar, mas disse aqui uma coisa que para mim é extremamente importante. É conselheiro do ministro. Sim. Então, podemos assumir que foi o senhor que o aconselhou a dizer que o problema das chuvas é culpa das pessoas que vieram das outras províncias e esqueceu de lhe dizer que ele também veio de outras províncias? É porque esse tipo de conselho, Cota, como é? Também não é assim, né?
Os conselhos são por áreas e esta não é a minha área de proteção. Muito obrigado, porque isso que acho que agradeço. põe já a entrevista noutro nível. Põe já a entrevista noutro nível. Já a finalizar, e isso eu acho que é uma dúvida, porque eu acho que, por causa do nosso código ser baseado com o português, eu tenho a impressão que eu li isso quando estudava. Estamos na rua, estamos na estrada, com o nosso carro. Fazer, por exemplo, Luanda-Samba. Não há luz. E alguém passa na estrada e eu atropelo essa pessoa. Não há luz. Não há responsabilidade do Estado. Nunca há responsabilidade do Estado. Deveria. Deveria. E como é que eu, já depois de socorrer a vítima, eventualmente posso depois acionar alguma coisa para o Estado ser responsável? É claro que isso, no âmbito administrativo, sim, é possível o Estado ser responsabilizado pela falta de condições para a segurança rodoviária. E ainda ontem foi ontem ou antes de ontem, aperceberam-se que o Conselho de Ministros esteve reunido com o intuito de criar metodologias, criar procedimentos para melhorar ou diminuir a incidência da sinistralidade rodoviária. E passa por isso, melhores condições das estradas, a sinalização, a iluminação, tudo isso. São responsabilidades específicas do Estado. Exatamente. E por isso, nesse particular, e como acontece lá fora, as autarquias assumem essa responsabilidade. Não? Se eu, uma sarjeta que não tem uma tampa, e eu partir o triângulo do meu carro, alguém tem a autarquia lá fora assume essa responsabilidade. Exatamente. Nós ainda não temos instrumentos específicos para o efeito, mas no caso em concreto o cidadão é responsabilizado também. Claro, que cidadão é sempre. Quanto mais não seja... Para fechar, eu prometo, é só porque está a acontecer de coisas no país. Não sei se viu um jajão em Martin do advogado Benja Satula, Memórias de um Estadista. Isto foi anunciado ontem e hoje o dia foi a discutirem o que é que será que o Zé Eduardo disse enquanto está morto, será que foi o Zé Eduardo que disse, blá, blá, blá. A minha questão é perceber, é possível, portanto, até que ponto é que há pessoas que dizem que ele não deveria fazer uma coisa dessas. A minha pergunta é bastante legal que eu assuma um livro com as confissões de um estadista. A minha questão é, para que seja legal, é preciso que eu tenha, por exemplo, gravações destas conversas? Como é que eu consigo comprovar? Imagina que o Estado angolano, aliás, tem aí uma passagem em que fala do presidente João Lourenço. Imagina que o Estado angolano não estou de acordo com aquilo, mas eu tenho que comer. Ou será que eu posso, de alguma forma, intentar uma ação contra o livro? Calúnia, difamação, injúria? Depende de como escreveu. De como escreveu. Eu, até os jornalistas, tenho estado a aconselhar. A forma como escreve pode ser passível de imputação de responsabilidade ou não. Porque se você escrever na voz passiva, você está a transmitir o que ouviu de alguém. Exatamente. Epá, que vão perguntar, o homem já está morto. Né? Exatamente. Que vão questionar a quem transmitiu a informação. Agora, se você transmitir diretamente, uma coisa é dizer que o indivíduo roubou o Estado e outra é foi-nos informado pelo fulano de que ele roubou o Estado. Yeah. Então, e a lei de imprensa e outras protege-nos nesse sentido. É que as pessoas há um direito constitucional que é a liberdade de expressão. Ele tem esse direito de se exprimir. E num livro. Está no campo científico. Agora depende de como é que ele vai transmitir a informação no papel. Hoje já estive a ler alguns extratos e me parece que está... Portanto, o chefe disse isso. Exatamente. Agora o chefe não está por cá. Exatamente. É verdade ou não é? Nice. Ele está a transcrever. Então, essa forma de redigir o texto poderá
e livrar de responsabilidade criminal. Ou seja, então, por exemplo, no meu caso, tudo o que eu escrevo na net é piada. Então, eu posso escrever o que eu quiser dentro do formato da fórmula da piada e está tudo bem. Evite fazer acusações diretas. Não. Até por causa da calúnia, Exatamente. Denúncia caluniosa. Não, o que eu faço normalmente é, sai uma notícia em que diz que roubou. E eu pego na notícia e, baseado nisso, porque eu não sou jornalista, eu não crio fontes, eu não crio informação, mas se já saiu uma coisa, não me interessa qual é a fonte, há uma base e eu trabalho por cima disso. E é tranquilo porque existe aquela base, né? Portanto, eu e o Benja Satula estamos em dia. Maravilha. Para fechar, e é mesmo só ignorância da minha parte, lá no livro fala sobre alguém que escreveu uma psicografia. Sabemos o que é isso? Porque eu pensava na minha cabeça, no meu tempo, era quando a professora dizia: não, a tua caligrafia tem que ser mais psicológica. Tá? O que é psicografia? É falar mesmo com além? Bem, eu também estive a ler isso hoje e levantei as mesmas interrogantes. Estamos todos com essa dúvida. Que é também meu amigo, doutor e agora doutora, e também um penalista com quem tem estado a trocar algumas impressões. Primeiro, aproveito até para o felicitar. Ele depois tem que nos explicar quem é esta outra figura que o ajudou a transcrever os pensamentos do ex-estadista. Né? Dia 28 de agosto. Estamos todos curiosos. Nós vamos saber o que é maratona. Muito obrigado. Muito obrigado. Continuo a achar que é demasiado civilizado para continuar numa carreira boa aí dentro. Mas para nós é ótimo, eu deduzo que os seus alunos estejam bastante satisfeitos e depois tudo fora disso também, portanto, muito obrigado. Temos questões? Temos uma pergunta, 2 perguntas, por favor, começamos aqui, depois temos aqui uma terceira. Tem aí o microfone. Boa noite, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu sou sua fã, já sigo há algum tempo. E é um bocadinho como o Tiago, falar de coisas sérias com humor, mas não deixam de ser sérias. Uma curiosidade só. Mencionou, acredito eu que tenha sido o Código Penal, que foi uma cópia daquilo que era o Código Penal português e que nós copiamos os erros e tudo. E depois disse que isso era uma herança que tínhamos trazido do antigo colonizador, foi assim que mencionou. E a minha curiosidade era saber quem é o atual colonizador, na sua perspectiva. Eu peço desculpas, eu esqueci-me de dizer. O nosso público é um bocado acima da média. Ok. Eu quero... Uma por uma? Pois é, eu acho que se calhar, só para não esquecer. Eu digo que agora é a globalização. São todos. Os efeitos. Importamos muito de quase tudo. Pá. Lemos muito, absorvemos algumas experiências. Infelizmente, nem sempre as traduzimos à nossa realidade. E o resultado, por vezes, é esse. Nós temos tantas incongruências, por exemplo, no nosso Código Penal. Posso dizer mais uma, posso? Por favor. E é uma crítica. Espero que o legislador consiga corrigir isso agora. O comportamento de um cidadão que pega numa arma e efetua disparos para o ar... Uhum. Não é uma conduta perigosa para vocês. É. Porque a bala não fica presa no céu. Uhum. Tem de cair, né? E pode matar alguém. Mas então como é que o legislador, quando dispõe no Código Penal sobre o uso indivíduo de arma de fogo, só o refere quando a ameaça for contra uma pessoa? Diz aquela que disparar contra outrem. E se for para o ar? Não é crime? Porque aquela bala há de cair. E pode causar um dano, pode matar alguém. E são estas questões que nós só fomos importando. E para mim, o legislador, e espero que me esteja a ouvir, possa corrigir essas lacunas para o nosso bem. Os nossos animais. Eu ontem também fiz uma publicação nesse sentido. Há cidadãos que têm animais que já fazem parte, são membros da família. Acho que gostam mais daquele cão, daquela cadela, do que... do primo, do vizinho. É verdade. Yeah. Então, e hoje temos o fenómeno da zoofilia. É legítimo que
o nosso vizinho atraia o nosso cão e viola a nossa cadela, por exemplo, isso não constitua crime. É legítimo que ele mate o nosso cão e não constitua crime, porque nós não temos. Se matar o nosso cão, o máximo que pode ocorrer é que haja uma indemnização. Mas se aquele cão tem um valor especial para a nossa família, é mais um membro da família, e Então, dói só tanto, assim. porque eu tenho cães e quando perco um deles, dói tanto quanto fosse um membro da família. Então, por que razão é que o legislador não previu este bem jurídico, os animais, como sendo também uma parte do Da Código família. Penal que comportasse os vários tipos penais? Então, temos inúmeras incongruências que, por efeito das cópias sem a devida adequação, o tal princípio da adequação social, fez com que nós precipitadamente aprovássemos esse código. Tem de ser corrigido. Temos ali mais uma questão. Quando diz nós aprovássemos, é só uma ala da Assembleia, né? Sim, quer Naquela dizer, altura, né? Mas como depois passa também para a consulta pública, todos nós temos essa responsabilidade. Consultamos, não aprovamos, porque já está aprovado. Essa responsabilidade não é nossa. Por favor, boss. Boa noite. Boa noite. O meu nome é Lula Espanda. Lula Espanda. Boa. A minha questão é a seguinte. Ok. A minha questão é a seguinte. Doutor, desculpa. Como cidadão, quando for abortar ou a filmar uma questão com um agente na questão, né? Uma vez que, sendo cidadão, eu não sei se estou a violar a situação do agente ou se estou a me proteger como cidadão ou fiscalizando como cidadão. Não sei se estou a tentar fazer perceber aqui a questão. Já percebi. Sim. Ok. Posso responder? Sim. Eu aqui peço desculpas aos meus colegas polícias, mas eles têm de aprender isso, porque é já uma disposição que está prevista no Código Penal e não é crime filmar um agente na via pública. Até algum tempo, até a aprovação do novo Código, ficava essa dúvida. Os polícias têm de saber aplicar o princípio da legalidade e devem ser os primeiros cumpridores do princípio da legalidade. E o cidadão tem, seguramente, também essa missão de fiscalizar. Também é um fiscal da ação policial e que o pode fazer por via de uma filmagem. É que, e se não me engano, deve ser o artigo 236 do Código Penal, que admite que na via pública qualquer cidadão pode proceder a uma filmagem. Quem não aceitar que seja filmado, que vá para um lugar privado. Só não pode fazê-lo no lugar privado. Na via pública, todos podem filmar. Lugares como esse é que deve haver autorização, né? Porque a imagem é disponível nos lugares públicos e é consentida em lugares privados. E aqui também aproveito a semelhança disso, das gravações, chamar a cidadãos que hoje têm no seu dispositivo o telefone a opção de gravar automaticamente as conversas. Isso sim é constituir crime. De atender uma chamada e já está a gravar sem o consentimento do outro lado, isso constitui crime. Okay? A não ser que o faça com um propósito de um interesse maior. Por exemplo, está a receber uma ameaça e precisa de um elemento probatório de que o outro lado o ameaça, então aí pode gravar. Temos aqui uma última questão. Não? Estamos feitos? Está aqui, por favor. Aproveitem já, vamos prender à toa. Boss, por favor. Boa noite, autor Valdemar José. Boa noite. É um prazer estar aqui próximo e a ouvi-lo, porque eu costumo ver apenas por meio da TV. Eu queria primeiramente contar uma situação. Não vou dizer nome, vou falar de uma forma passiva, para não me cobrarem, porque podem ouvir ainda, podem ver o vídeo a partir do Brasil, porque a pessoa agora está no Brasil.
Em Portugal, ele estava em Portugal, agora foi para o Brasil. Em Portugal, algumas meninas ou mulheres criam programas de ter relações sexuais com o esposo, com o marido mesmo. Não, vamos ter na terça, quinta e sábado. Ok. Infelizmente, ele estava numa balada e foi bêbado em casa e pulou esse dia, né? Ou seja, ele já teve na terça, quarta e fez num dia que não estava no programa. Ok. A jovem, infelizmente, intentou uma ação. Não sei se estou certo. Intentou uma ação, ele foi preso, foi detido e teve que pagar aí, pagar a multa. Nós todos familiares, apercebemos familiares. Está-se bem da tua família, já sabemos. Daqui a bocado vais dizer que és tu, não tem maga. Esse nós apanhamos. Exatamente. Então, com a explanação do professor e autor, deu-me a entender que a nova legislação, ou a nova legislação, está mais para quem vai queixar primeiro. Por que eu digo isso? Porque o professor disse que se a esposa ou a pessoa fazer a denúncia, por exemplo, concernente à situação que eu mencionei agora, qual é o meio? Será que mesmo o livro do autor ou a nossa lei dá detalhes que podem guiar de forma a não errar os órgãos de justiça a ver quem está a falar a verdade? Porque, por exemplo, eu posso chegar e dizer que o Cicrano fez isso comigo, mas vão, de acordo com o que eu prestei atenção, vão querer apenas basear-se no que eu disse. Agora, vão deter a pessoa até provar o contrário. Será que o livro do professor ou mesmo a lei dá detalhes mais específicos que poderiam levar até a uma forma mais certa? Bem, o que eu recomendo, há um princípio em direito que quem acusa tem de provar. Porque senão, coitado de nós, né? Qualquer um de nós, qualquer um cidadão que tivesse algo contra nós ia a uma esquadra e apresentava uma queixa contra nós. Ia se chamar 27 de maio. Então, se o fizer, tem de ter elementos probatórios para, junto das autoridades judiciárias, provar que lhe foi lesado o seu bem jurídico. Porque se assim não for, por exemplo, se você apresentar uma queixa contra mim e não conseguir provar, eu de imediato e em seguida posso apresentar uma queixa contra si de denúncia caluniosa. E depois já nem tem de provar muito, porque já está feito. Claro, você é que se queixou contra mim e não provou. Quer dizer que eu sou inocente e a sua queixa ou a sua denúncia é eivada de falsidade. Tem tudo para o condenar. O que eu sugiro é que quando se queixam, é melhor ter elemento probatório. Não? E para a próxima, não vais para a balada e faz o que tens a fazer. Senhoras e senhores, muito obrigado pela vossa presença. Nós estamos aqui às quintas, sextas e sábados, só a título de curiosidade. Não posso dar uns conselhos? Sim. Só a título de curiosidade. Não, para fechar já consigo. A título de curiosidade, na próxima quinta-feira, nós vamos ter aqui o ativista Luís de Castro, do AMBO. Sim. Daqui a 15 dias vamos ter o novo antigo presidente da Jura, Nelita Kwikwi. 3 semanas vamos ter a ex-deputada Paula Simons. E para fechar o mês vamos ter o jornalista Jacinto Malungo. Isto para as quintas-feiras. Sextas-feiras e sábados nós temos sempre stand-up comedy. Muito obrigado. E agora, definitivamente... inclusivamente eu tenho uma última questão que é onde é que podemos comprar o livro? Bem, eu a semana passada esgotei os livros. Golo. Tive de pedir a reemissão. E já os recebi e também já estão quase a esgotar. Nice. Eu próprio estou a vender os livros. Oh, golo. Por enquanto não há necessidade de os colocar numa livraria. Portanto, podemos podem aproveitar. contactar-me diretamente, os meus contactos 923-744-556. E eu depois dou os detalhes das coordenadas bancárias, efetuo uma transferência e coordenamos onde é que posso proceder à entrega. Agora, permita-me faça aqui alguns conselhos sobre o novo Código Penal. Primeiro, vocês sabem que, ou sabiam, ainda que detestem, nós os angolanos, infelizmente, há uma
não sei se é verdade, mas infelizmente as nossas mães, que depois acabam por ser também sogras de algumas alguém? pessoas, são detestadas. Se a vossa sogra morrer, sabem, ainda que vocês detestassem o máximo a vossa sogra, não podem ofendê-la até que ela fique debaixo da terra por 30 anos. Só no 30º ano é que podem ofender a vossa sogra. Então, está no Código Penal. Isso é Pera, calma, calma. Não. Agora imaginem que o Agostinho Neto é sogro de alguém e nunca foi enterrado. Assim quer dizer o quê? Quer dizer, São Vicente não pode disparar tal cota. Quer dizer. Pois é, É mentira. tem que ter cuidado. Né? Uau. Um conselho para todos. Não guardem muito dinheiro em casa. Agora só é admissível que se guarde Quanto? até 3.107.000 kwanzas. Se vocês tiverem mais de 3 milhões e 8 kwanzas, desculpa. Se tiverem mais disso, sabe o que é que acontece? Podem ficar 1 ano na cadeia e podem perder o dinheiro a valor. favor, quer dizer, a diferença. Imaginemos que vocês guardaram 10 milhões. Só ficam 7 com milhões 7 fica fica. apostado É. e vocês ficam com os vossos 3 milhões e ainda correm o risco de ficar 1 ano na cadeia. Uh! Outra, Tens de ter Bem. 3 milhões em cada casa. só até 3 milhões, tá? Mas agora, se a tua casa cair e depois encontrarem 100 e tal milhões... Isso é outra questão. Por outra, de igual modo, não podem, imaginemos que guardaram dinheiro e vão comprar agora a vossa viatura do sonho. Não podem pagar em cash. Em cash só se admite que se paga até 3.107.000 kwanzas. Acima disso, tem de Declarar. usar os canais bancários. Yeah. De outra forma, é impossível. Uma outra questão. Hoje, até para paquerar uma mulher, é preciso ter cuidado. Por exemplo, exibir, se for um indivíduo que tem os seus bíceps, o peito com um tanque, e se fizer exibição no WhatsApp, mandar o seu peito para a Nude, mulher, nude, não pois, dava? isso é crime. Uau. Cuidado, é importunação sexual. Estou a vos Então, ver. muito cuidado. Vocês que andam a nos mandar coisa. Não é o que eu digo, nós sofremos. Outra questão. O código... Desculpa. Hoje, eu não sei se isso é real, e eventualmente nos próximos dias nós vamos ter acesso a isso. Hoje eu recebi, antes de vir para aqui, uma imagem. A Beyoncé está a fazer a tour. E aparentemente, há um movimento que ela baixa e ela está sem cuecas. Isso é crime? Ela está num show. Não, num show não. Não é? Ok, pode ser show não. golo. Vamos começar a tirar a camisa. Por isso é que o Big Nelo diz, é carga! E está tudo bem, muito bem. Uma outra questão. Hoje um simples atravessar da estrada fora de uma passadeira, em bom rigor, considera-se como crime. É uma questão que tem de ser aprimorada, sobretudo pelos reguladores de trânsito, porque não se compreende. Tem uma foto nas redes sociais de um cão a atravessar na passagem aérea depois e as pessoas... o cidadão em baixo. Pronto. E aqui é um conselho que façamos o uso dessas passagens aéreas, porque isso constitui crime. Já falamos aqui do... Eu fico a pensar que só essas brincadeiras, sabias que, bem pensado, é só porque lá dentro não vão querer te dar combo, mas bem pensado, podiam usar isso para fazer publicidades para nós não fazermos tanta porcaria. Exatamente. Foi esse o propósito. Mas te dar combo... já estudaste muito, já chega. Queres quê? Pronto, eu não lhe vou roubar mais tempo, numa próxima oportunidade. Eu quero acreditar que nós vamos aceder ao livro, portanto, e depois também temos o Código Penal que nós podemos consultar. Mais uma vez, mas muito obrigado pelo tempo, pela aula e boa sorte. Seja qual for a caminhada daqui para frente, estamos tranquilos porque já sabemos que se for exonerado vamos lhe encontrar aí. E que é o que vai acontecer, porque é o que acontece sempre, é sempre o nosso futuro ex-ministro, futuro ex-comissário. Portanto, vamos estar aqui, deste lado, a torcer para que tudo corra bem. Eu trouxe um exemplar do livro. Para mim. Terei a honra de vos oferecer. Aos demais, aqueles que não tiveram a oportunidade de comprar o meu livro, é este.
essas questões que nós debatemos aqui de forma mais profunda estão espelhadas no livro. É o volume 1. Temos também já o volume 2 em forja, está praticamente pronto, mas queremos que se consuma este e depois vamos... Este só vem até determinados crimes, até a parte dos crimes sexuais. Ok. Quer dizer, dos crimes contra a vida, a integridade física. Agora surgiu mais uma ideia que é somente para as mulheres, por causa da vida uterina. Exatamente. Hoje as mulheres podem fazer abortos. Tem 3 mecanismos admissíveis, nomeadamente se houver um perigo contra a integridade física ou vida da mãe, se for violada ou se há uma malformação congénita. Ok. Contudo, há uma janela para que as mulheres façam abortos de forma legal. É que isso também está aqui explicado. O legislador tem de extrair ela tem de apresentar queixa e tem de extrair uma certidão do processo para legitimar o médico a realizar o aborto. A grande questão que se levanta é: e se essa mulher mentir que foi violada? É que o crime de violação, que é agressão sexual, é um crime semipúblico. Se ela já tiver mais de 25 anos, tem 1 ano para apresentar queixa. O grande problema é que depois não consigo se provar. Pois, porque só se consegue provar. E é por isso que nós recomendamos, quando uma mulher é violada, ela deve manter os vestígios com ela. Não pode tomar banho e deve ir apresentar queixa e ser sujeita a exames. O grande problema é que compreendemos a mulher. A esta hora, por exemplo, a medicina legal poderá estar fechada. Isso. Ela não Do vai dia conservar todo até aqueles amanhã. elementos até amanhã. Ela vai tomar banho. E a partir daí está a perder os vestígios. Agora imaginem ela apresentar queixa 1 mês depois em que tem 4 semanas de gravidez. Já não há nenhum vestígio. Ela pode mentir. Às vezes o ato é do namorado. O namorado é quem engravidou. E como quer legitimar o aborto, ela pode dizer que foi violada. Quem vai dizer que não? Então, o legislador deixou aí algumas brechas que deve corrigir. Eu, por exemplo, já sou defensor e digo isso na obra, que naquele momento o feto deveria ser sujeito a um exame de DNA. Pelo menos para saber se... É claro que nós aqui não temos... trabalho à saúde. Porque senão ela e o namorado podem fabricar esta mentira para legitimar o aborto. Então tem aqui uma série de questões. Eu ainda tenho de autografar, calma. Não era só para ficar na filmagem. Pronto, não, mas perfeito. Mas ainda não é seu, ainda tenho que autografar. É só para informar aos humoristas e a todo mundo. Nós vamos fazer 11 anos e durante esses 11 anos nunca fomos presos porque estávamos com a Constituição e nos próximos 10 anos também não vamos estar presos porque vamos saber interpretar. Exatamente, portanto... Muito obrigado mais uma vez. Obrigado vocês pela vossa presença. Lá no Cubico, já sabes, subscreve o canal. Para a semana estamos juntos.